Mas aí cabe a quem tá vivendo isso trazer outra consciência ou acabar com essa história. Mas às vezes são os dois. Não é isso, Gabriel? Às vezes os dois, Eu conheço dos dois jeitos, assim, sabe? Eu conheço do jeito que, tipo, é um lado só, mas a outra, por medo, né, de mudar. As pessoas têm medo de mudar também, né? Por medo de mudança. Até porque mudar é difícil, né? Ou às vezes sim, os dois, não, um machucando o outro. Sabe o que eu tava pensando? Tipo assim, era uma coisa que eu ia te perguntar, tipo assim, quando o povo começa a lavar a roupa suja na frente dos outros, misericórdia. Nossa senhora, velho, é foda. Lavar a roupa é ruim demais. Eu falo isso pro meu marido. Tem vezes que eu gosto de ver, assim, né? Não vou ver a massa. Assistir ela. É engraçado. Eu falo assim, ela lá, está pegando. Isso em psicanálise se chama recalque. Você fala pra pessoa errada e no lugar errado. Você fica chateado com a sua esposa por uma situação. Aí você não fala pra ela não, você recalca. Aí você chega lá na casa da sua sogra e você fala. Porque também lá em casa, né, tá tudo bagunçado. As roupas ficam jogadas pra todo lado, né, meu bem? Porque você fala até num tom de brincadeirinha. Não, gente, eu falo isso direto pro meu esposo. Se você ficou insatisfeito com alguma coisa comigo, fala pra mim na hora certa, no lugar certo. Não deixa pra falar na mesa de almoço lá da minha mãe no domingo, não. Mas isso é muito feio, isso é ridículo. A sogra não é um bom lugar, porque aí você fala assim, ela tá vendo, você não criou direito esse menino, ó. Já puxa a orelha dele e dá a mãe junto, quer dizer... Na verdade, é um lugar horroroso. O que é do individual, a gente trata no individual, a gente não trata no coletivo, não. Isso é muito feio. As suas questões com a sua esposa são as suas questões com a sua esposa e vice-versa. É muito feio você levar pra casa dos outros pra falar isso. Isso é covardia. Eu não sou... corajoso o bastante para tratar disso com você. Aí, de forma covarde, eu trato isso de forma pública. Isso é covardia, isso é falta de maturidade. Se eu tiver medo da mulher, ainda assim porque eu tenho medo mesmo. Você aí é mais covardia. Eu tenho medo dela. Eu falo, deixar pra falar perto da mãe dela, aí que a mãe dela vive assim. Sumida. Não, Bianca, faz com o Robertinho, não. Aí é covardia sumida. Deixa que ela me ajudar, mas se eu for falar com ela, ela zanga comigo mais ainda. Você deixa a roupa no chão mesmo, porque eu não vejo, assim, é um hábito meu. Não sei se você tá um exemplo aleatório aí, mas... A esposa do Robertinho deve ser tão brava quanto a mãe dele foi. Freud explica. Não, ela é bem mais braba. Tadinho, eu tenho dó dos meus meninos, tadinho. No André fez uma leitura muito foda aqui, gente. Vocês não têm noção. Claro que é. A mulher do Robertinho acompanha. A Bianca é muito brava, velho. Ela é muito brava. Mas por quê? Porque primeiro a referência de mulher pra ele foi a mãe dele. E aí ele plotou esse modelo e escolheu alguém muito parecido. Mas vai além disso. Porque ela realmente é muito brava. Mas vai além. Ela é uma excelente companheira. Sua mãe era o quê? Foi, sabe? Talvez a maior companheira que alguém pode ter. Tá vendo? Então ela tem não só os traços, vamos pensar o ônus do negócio, mas ela tem também o bônus, que é talvez a maior acerto que eu tive. Caraca, velho, o olho do Robertinho encheu de lágrima que agora. Foca, Pedrão, foca! Mas isso não é ruim, a gente escolhe um modelo muito parecido com... Por isso que eu falei pro Rodrigão no último podcast. A sua filha vai escolher um homem muito parecido com a forma como você trata ela. Não vamos falar disso de novo, não. Pô, pegou no meu pé. Pô, pegou no meu pé. Eu tô tratando minha filha melhor. Eu tô ressignificando isso aí. Eu tô tratando minha filha. O homem vai escolher um modelo de mulher muito parecido com a mãe. A mulher vai escolher um modelo de homem muito parecido com o pai. Eu tô até paparicando mais minha filha, assim, eu mudei. Mas o exemplo da filha vai no reflexo com a mãe também, né? Não é só como o pai trata a filha em especial, é como o pai também trata a mãe, não? Muito mais de como o pai trata a filha. Entendi. Às vezes ele não é um excelente marido, mas ele é um excelente pai espetacular. Não, aí você vê exemplos dentro das nossas famílias. Tem maridos que são um lixo. Trai a mulher a vida inteira, mas trata os filhos, trata a filha com amor danado. A filha idolatra esse pai. É verdade. E é melhor que seja assim, inclusive. Até porque ela não é a esposa dele, ela é a filha dele. Uma coisa é o meu pai, outra coisa é o marido da minha mãe. São pessoas diferentes. Entendi. Quando a gente mistura isso, a gente adoece. E muita gente mistura. Sabe que eu... porque ele era um péssimo pai. Aí eu falo, ele foi um péssimo pai? Me conta dele como pai. Não, analisando aqui, André, ele foi um bom pai. Ele foi um péssimo marido. Eu falo, então vamos separar. Sabe que eu tenho medo, assim, de ficar pensando, tipo... que a minha esposa pode ser parecida com a minha mãe, que eu busquei
sei lá, sabe? Confundia minha esposa com a minha mãe, velho. Eu não quero fazer isso, não. Não é que você confundiu. Mas você vê características? Seja sincero. Algumas sim. Algumas sim. E não é só a parte ruim, não. Inclusive as qualidades. Mas sabe que, tipo assim, ó, igual essa parada que eu escrevi ontem, assim, eu fiquei morrendo de medo, assim, da galera falar assim, eita, casou com a mãe, né? Olha aqui. Foi buscar uma pessoa pra ser mãe dele porque não teve mãe. Sabe, eu tenho um pouco de receio não necessariamente. Dessas falas. Que o homem procura uma esposa parecida com a mãe e que a filha procura um esposo parecido com o pai. Não necessariamente é o pai ou a mãe. É a sua referência de afeto, feminina ou masculina. Não necessariamente. Em geral, é a mãe ou o pai porque são quem estão mais próximos da nossa criação, mas não necessariamente. Você vai procurar um modelo no qual você se espelhou. Por exemplo, meu caso é um caso muito clássico. A minha referência masculina foi o meu sogro. Eu me apaixonei pelo meu marido por causa do meu sogro. Eu me apaixonei pelo meu sogro primeiro. Eu era muito amiga do meu esposo, nós éramos amigos antes de ser namorada, antes de ser qualquer coisa. E eu admirava demais o pai dele. Eu era louca com o pai dele. Eu falava, gente, que gracinha, que marido que ele é, que pai que ele é, que homem que ele é. Eu pensava, gente, se uma mulher casada com uma pessoa dessa, olhando para ele como pai mesmo, não com uma referência de desejo, nunca passou por isso, como uma referência paterna. Eu admirava o jeito que ele criava os filhos, eu admirava o jeito que ele era esposo, eu admirava o jeito que ele era dono de casa. E um dia eu olhei pro filho dele e pensei, se o Jorge for metade do que o pai dele foi, posso casar, que é sucesso garantido. E o Jorge é o pai dele idêntico. Idêntico. Então o meu sogro foi minha primeira referência masculina de afeto. Foi o primeiro homem que eu olhei e falei, esse é a forma que pra mim seria o ideal de homem. Até porque o que você tinha em casa não servia como referência. Então a sua forma de mulher não necessariamente precisa ser sua mãe. Precisa ser alguma referência de afeto feminina. Tem gente que é avó, tem gente que é a madrasta, tem gente que é a professora, mas alguma mulher que você admirou e disse, nossa... Mondina, hein? Mas será que você não tem uma memória armazenada, assim, de épocas que você não lembra? Por exemplo, eles falam que o que você passa dentro da barriga de sua mãe, você leva pra sua vida. Também. Né? Existe mesmo? Que aquilo ali fica enraizado em você, né? Será que não tem algo assim também que acaba influenciando na sua escolha? Que não foi só o seu sogro que te inspirou nessa busca? Pode até ser, mas a teoria vai dizer que não. A teoria vai dizer que é uma consciência adquirida. Você percebe, você escolhe o que para você tem valor. Olha, o seu exemplo é claro. Sua mãe era brava, mas era uma excelente companheira, melhor esposa que alguém poderia ter. Você buscou alguém muito parecido com a sua mãe, no ônus e no bônus. Então, essa referência, em geral, ela é buscada de forma muito consciente, por mais que a gente ainda não tenha idade e tome consciência disso. Mas é uma referência. O meu sogro, eu sempre sonhei muito com homem. Aliás, para mim existem algumas questões em homens. E uma delas é que eu acho que homem precisa proteger. Mulher é naturalmente, fisicamente mais frágil. Isso é ponto. Nós estamos falando de biologia agora. Não estamos falando de machismo ou feminismo. Não é sobre trabalhar, não é sobre ser independente. Se você pegar agora e fizer um exame em mim, um exame em vocês têm 20 vezes mais testosterona que eu. Testosterona é o hormônio da força. Sua fibra muscular é muito maior que a minha. Isso te dá muito mais força para pegar peso, enfim. Então eu sempre admirei muito homens que protegessem mulheres. Isso para mim sempre foi muito referência. O meu sogro, olha que gracinha. Uma vez eu estava grávida, tinha pouco tempo de casada. De repente, 3 horas da tarde, o Jorge trabalhava até 6 horas, 7 horas da noite. De repente, 3 horas da tarde, meu sogro bateu lá em casa. Abriu o portão, falei, o que foi, seu Raul? Tá tudo bem? Não, minha filha. Vim cá trazer uma melancia pra você, picada, não sei o quê. Ficou lá comigo a tarde inteira, proseando, do nada. Falei, gente, o que esse homem veio fazer aqui? Uma visita meio sem sentido. 7 horas da noite, a hora que o Jorge abriu o portão, que o Jorge chegou, ele levantou e falou assim, agora eu posso ir embora. Falei, mas por que o senhor vai embora? Agora que ele chegou, o senhor não vai ficar com o filho do senhor? Ele falou, na verdade, minha filha, eu não vim aqui pra encontrar ele, nem pra passar a tarde conversando com você, não. É porque eu ouvi a Defesa Civil falar que ia ter uma chuva muito forte em Uberlândia. E como eu sei que você tem medo de chuva e você tá grávida, eu pensei, eu vou pra lá mais cedo e vou passar o dia com ela. Então, rapaz, isso para mim é referência de masculinidade. É quando você se antevê
e entende que a pessoa que está com você, de certa forma, precisa de proteção. Aconteceu um caso em Uberlândia muito triste, né? Todo mundo ficou sabendo lá do menino com a menina que foi assassinado, a facadas lá na porta do restaurante, porque ele foi defender a namorada no momento do assalto. Sim. Que eles queriam levar a namorada. Foi um ato de violência, um ato de tristeza, mas de certa forma é um ato de heroísmo, né? Porque eu acho que o homem, quando ele ocupa esse lugar, ele acaba ocupando o lugar que lhe é devido e que a natureza lhe chama. Assim como a mulher no ato de cuidar. Sua esposa cuida muito melhor dos seus filhos do que você. 1000 vezes. Porque ela tem progesterona. A progesterona é o hormônio da prostração, da melhor percepção, da melhor visão, da melhor sentimento, da melhor sensação. Por isso, lá nas cavernas, o homem caçava, mas quem distribuía a caça era a mulher, segundo a fome de cada um. Porque ela tinha percepção de entender quem estava com mais fome, quem estava com menos fome, quem precisava mais, quem precisava menos. O homem caça, a mulher sente quem precisa mais e quem não sente. O homem defende, a mulher cuida. Perfeito demais, né? Nossa, perfeito demais. Você viu agora essa galera assim, essa aí a gente... Eu não sei, acho que você viu, acho que o Cabeleira não viu. Sobre a mulher cuidar mais, ter esse instinto de ter uma cria mesmo, de ter alguma coisa pra ela acalentar a todo instante. Você viu a galera criando bebês agora só que são bonecos?